Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso, inenarrável estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje, né, nós vamos ter aí uma aula muito importante, tá certo? Nós vamos começar a fechar, né, o ciclo sobre as regiões brasileiras, tá? Nós vamos começar a responder algumas questões importantes sobre, né, as regiões do Brasil e os seus potenciais. Nós tivemos aí duas aulas, né, falando sobre as características mais importantes principalmente no aspecto econômico, né, das regiões brasileiras, das macro-regiões. Quais, Marcos? Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, né? Exemplificamos aí as características dos estados de maior destaque, qual eram as atividades de maior destaque, questões populacionais, e hoje nós vamos começar a responder algumas questões muito importantes sobre essa temática, sempre cobrada nas suas provas, tá certo? Então, já te deixo claro, quer relembrar essa aula depois ou quer assistir a aula teórica que vai embasar a resolução dessa atividade, nos procura na plataforma Gonçalves Dias, tá? Onde, Marcos? No YouTube, galera, tá? Plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, tem no Instagram também, tem os nossos podcasts da Rádio Timbira, claro, tá? E estamos também na TV aí, Assembleia. Tem os nossos podcasts, galera, pelo Spotify também, tá certo? Procura lá, Fique em Casa Aprendendo, plataforma Gonçalves Dias, a gente também tá lá. Então, sem mais delongas, tá? Ó, respira, oxigena teu cérebro e vamos para cima. Vamos responder essas questões que tem muita coisa legal aqui para a gente, né, não errar na nossa prova. Essa primeira questão ela é muito bacana. Olha o que ela te diz. Abre aspas. Aprendi na década de 60 que o estado de São Paulo fazia parte da região sul. O estado de São Paulo hoje está no sudeste, né? Minas estava na região leste. Nem existe mais, né? Região leste. Assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e o Sergipe. Bacana. Certo dia, um professor, já na década de 70, disse que São Paulo estava no Sudeste, bem como o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fiquei chocado. Os estados mudaram de posição e eu nem havia percebido, fecha aspas, né? O texto aí, galera, que exemplifica muito bem a reorganização do território brasileiro acerca das nossas macro-regiões, tá certo? E aí ele te diz, né, essa, abre aspas, mudança de posição, fecha aspas, dos estados brasileiros, conforme registrado pelo ator, ocorreu por quê? Gente, primeira coisa importante, antes de ler aqui as alternativas, eu quero te lembrar que a nossa regionalização atual, nossa classificação atual, é aquela feita pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela foi evoluindo ao longo do século XX, como o próprio texto ele te fala, né, de estados que pertenciam a uma macro-região, depois foram para outras, macro-regiões que desapareceram, como por exemplo a leste, e macro-regiões que surgiram, como por exemplo o sudeste. Por quê, Marcos? Simples, galera, como forma de caracterizar e principalmente elencar estas macro-regiões com os estados que se assemelhavam, tá? Ou seja, que tinham características parecidas, principalmente nos aspectos econômico, tá certo? Populacional, tá certo? Sociedade, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje, região do Nordeste, você percebe que os estados que integram a região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, tá certo? Paraíba, vão ter semelhanças entre eles, do aspecto econômico, tá certo? Concentração, por exemplo, principalmente no litoral, né? Tirando ali o Piauí, Teresina, mas nós vamos ter características ambientais muito parecidas, tá certo? Nós vamos ter características históricas muito semelhantes, tá certo? Então, por isso é que a nossa classificação ela foi evoluindo ao longo do tempo e a atual, né, ela foi proposta, que nós conhecemos hoje, em 1970, como o próprio texto diz, tá certo? Que divide o Brasil em 5 macro-regiões, as que conhecemos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí,
a mudança vai acontecer apenas internamente, tá certo? Que são estados aí que vão ser criados, como por exemplo o estado do Tocantins, que vai ser criado no ano de 1988, tá certo? Ano que eu nasci, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Agora, sabendo isso, né? Essa mudança de posição dos estados brasileiros, conforme registrado pelo autor, ocorreu porque, letra A, houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser predominantemente interiorano para ocupar melhor o litoral. Ora, galera, o nosso país hoje ele tem maior concentração populacional no interior? Não. O nosso país ele é predominantemente, na realidade, ele sempre esteve historicamente ocupado no litoral. O processo de ocupação do território brasileiro vai ser justamente o contrário, do litoral para o interior. Então isso aqui é falso, galera, tá certo? Já sabemos, é o oposto. Letra B. A integração do Espírito Santo ao Sudeste era necessária em razão do seu acelerado grau de urbanização e concentração populacional. Galera, muita atenção, tá? O Espírito Santo ele vai ser enquadrado na região Sudeste? Sim, mas não devido principalmente ao seu acelerado grau de urbanização, mas principalmente ali pela proximidade, tá certo? Que vai ter com essa região concentrada, né, que Milton Santos dizia, né, ali principalmente os estados de São Paulo, de Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também características físicas, tá certo? Mais semelhantes com essa região. Quando a gente fala, por exemplo, de principalmente grau de urbanização e concentração populacional, nós não vamos colocar o Espírito Santo na mesma balança que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Principalmente Minas Gerais também, tá certo? Então não podemos dizer que o Espírito Santo ele se integrou ao Sudeste por questões de urbanização e concentração populacional. Bacana? Letra C. A nova região Sudeste representava melhor as zonas mais industrializadas do país e com posição geográfica semelhante. E aí, galera, acabei de falar, né? O Sudeste ele vai justamente, né, ser formado, pois ele vai enquadrar ali nos estados presentes que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. Eles vão ter ali semelhanças econômicas entre eles, principalmente ali São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Um processo histórico de desenvolvimento, tá certo? Então isso aqui, galera, está correto, tá? Quando hoje nós falamos sobre o Sudeste, nós sabemos que é a região mais desenvolvida do nosso país, economicamente falando, né? Que contribui para a maior parte do nosso PIB, né? Nosso Produto Interno Bruto. Bacana? E vamos ver o erro aqui da letra D. Estava em curso, na década de 70, a redistribuição industrial brasileira em direção às regiões Sul e Norte. Galera, nós vamos ter focos de industrialização no Norte, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Indústrias, de fato, também vão se dirigir para o Sul, até principalmente depois da década de 80, fugindo ali da maior concentração industrial do Sudeste, né? Buscando ali principalmente benefícios, mas a gente não vai ter essa redistribuição como um plano macro, indústrias saindo em sua grande proporção do Sudeste, principalmente para essas regiões. Isso não vai acontecer, então isso aqui é falso, galera. Bacana? Beleza. Bora evoluir, ó. Respira, né? Que questão bacana, não é não? Olha essa questão aqui, da Universidade Federal do Piauí, galera. Questão muito legal, diga-se de passagem. Observe o mapa, tá, de divisão regional do Brasil e, em seguida, assinale a proposição correta, né? E eu tenho aqui o nosso país, né, como nós conhecemos, e dividido aqui em 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto 1 é a região norte, o ponto 2 é a região do nordeste, o ponto 3 a região do centro-oeste, 4 sudeste e o 5 a região sul do nosso país. Bacana? Então, bora para a questão agora. Eu quero a correta, não esqueça. Letra A. O número 5 assinala a região sul, onde se concentram numerosos descendentes de europeus que utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal original, adotando um sistema de agricultura extensiva e de alto consumo. Primeira coisa, região sul é realmente a 5? É de fato, até aí está tudo correto. Se concentraram uma grande descendentes de europeus? Sim, galera. Principalmente ali a gente vai ter uma ascendência muito grande de alemães, né, poloneses, italianos também se dirigiram para essa região, espanhóis, tá certo? Que se utilizaram da terra mantendo a cobertura vegetal original? Galera, a gente sabe que um problema sério do Brasil
é o desmatamento, que não vai afetar apenas algumas regiões específicas, mas o nosso país como um todo. E a região sul ela apresenta problemas relativos ao desmatamento. E adotando um sistema de agricultura extensivo e de alto consumo, galera, a região sul é a região de menor extensão territorial do nosso país. Tá certo? E ela tem um grande destaque nas atividades agropecuárias, principalmente da atividade também mecanizada. Então nós temos ali uma agricultura não de certa maneira extensiva, mas principalmente intensiva, que vai utilizar menor espaço, tá certo? E utilizar tecnologia. Então essa alternativa aqui ela está errada, galera. Beleza? Estava quase tudo certo, mas no finalzinho ela desandou. Beleza? Então, bora evoluir. Letra B. O número 1 corresponde à região de maior área, onde as condições naturais permitiram o estabelecimento de uma floresta temperada homogênea e que vem apresentando crescente extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza modelos de desenvolvimento sustentável. Ufa! Vamos primeiro olhar no mapa, galera. Quem é a região 1? A região 1 é a região norte. Beleza. Então, leia-se que estamos falando da região norte. Então, a região norte corresponde à região de maior área do país? Correto. Beleza, até aí tudo certo. Onde as condições naturais permitiram o estabelecimento de uma floresta temperada homogênea. Galerinha, questões ambientais. A região norte não vai apresentar uma floresta temperada, galera, tá? Nós temos uma floresta equatorial porque estamos na região da linha do Equador, né? Nós temos aqui no Brasil, na floresta amazônica, anota bem aí que eu vou falar com calma, uma floresta latifoliada, tá certo? Ou seja, de árvores grandes e com folhas grandes, hidrófila, adaptada à água. Tá certo? Uma característica marcante dessa região, que é a floresta amazônica, é o quê? Temperaturas elevadas durante todo o ano, tá certo? E também um alto índice pluviométrico durante o ano, tá certo? Então não temos uma floresta temperada. Marcos, o que é essa floresta temperada? Floresta temperada são florestas de áreas de média latitude, galera. O termo temperada vem de temperatura. São aquelas florestas que vão ter variação de temperatura no decorrer do ano. São aquelas regiões que vão apresentar as 4 estações do ano bem desenvolvidas. O verão quente, onde tu tem as árvores, né, desabrochando ali, grande porte. Tu tem o outono, que a temperatura começa a cair. O que as árvores fazem? Começam a perder suas folhas. Tu tem o inverno, período de frio, né, onde as árvores elas vão, até como uma forma de proteção, ter uma menor quantidade de folhas, tá certo? E posterior ao período da primavera, né, onde a temperatura vai aumentar e nós vamos ter a reprodução, né, as flores surgindo e, consequentemente, as folhas crescendo novamente. Então, essa alternativa ela está errada, galera, tá certo? Não temos aqui uma floresta homogênea. E para continuar, né, e vem apresentando crescente extensão de áreas devastadas, isso é um fato da região norte, tá certo? Desmatamento, e anota aí, atrelado principalmente aqui às atividades agropastoris, como a expansão de áreas para pecuária e também para extração de madeira de lei e também até para a soja, galera, tá certo? Essas 3 atividades são importantes relativas ao desmatamento da região norte. E aí ele diz, porque ainda não utiliza modelo de desenvolvimento sustentável, eu não posso dizer que na região norte não vai utilizar nenhum. Existem áreas que já existem esse modelo sustentável. Ou seja, o que é esse modelo sustentável, Marcos? É aquela produção que eu utilizo recursos, mas eu não comprometo esses recursos das gerações futuras. Eu busco recuperar esse ambiente. Beleza? Procura a nossa aula de desenvolvimento sustentável, que eu venho explicando isso com muita calma. Então, letra B está errada. Letra C. O número 2 indica a região que teve menor importância econômico-social no período colonial e que, após o período áureo da mineração, voltou às condições de pobreza dos primeiros séculos de colonização. Primeira coisa, quem é a região número 2? Região número 2 é o Nordeste. Tá? Então vamos lá. O Nordeste indica a região que teve menor importância econômico-social no período colonial. Só aí, galera, eu já sei que eu tenho um erro, tá? A região norte no período colonial, a região nordeste, corrigindo, ela vai ter uma grande importância econômica para o Brasil colônia na produção, inicialmente do pau-brasil, mas principalmente para o ciclo do açúcar, tá? Então já está errado. Segundo,
Após o período áureo da mineração, a região Nordeste não teve período áureo de mineração. A mineração vai ficar principalmente concentrada na região de Minas Gerais, na região central do nosso país, tá certo? Então aqui tem outro erro, né? E voltou às condições de pobreza dos primeiros séculos de colonização. A pobreza de algumas regiões do Nordeste ela está muito atrelada ao processo histórico-social, atrelada também às condições de intensificação ambiental como a seca, tá certo? Então essa alternativa aqui, ela está totalmente errada, né? Tem muito erro aí nela. Então, né, por exclusão, letra D. O número 4 identifica a região que apresenta o maior índice de industrialização, né, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que polarizavam as demais regiões brasileiras. Quem é a região 4? É a região Sudeste. Né? De fato, né, a região Sudeste é a que apresenta maior índice de industrialização, processo histórico, né, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né, são os corações do nosso país, tá certo? Que polarizam as demais regiões brasileiras. Não é à toa que nós temos ali o famoso eixo Rio-São Paulo. Então, corretíssimo, não temos o que falar. Bacana? Legal, né? Respira, oxigena, vamos que tem mais coisa legal. Continuando sobre as regiões brasileiras, olha o que essa questão te diz. Analisando os principais elementos relativos às regiões brasileiras, assinale a alternativa incorreta. Eu quero o erro. Lembra daquela dica que eu sempre te falo aqui? Quando eu quero questão errada, grifa esse termo, deixa ele em destaque, para tu saber que tu quer aquilo que está errado, tá bom? Letra A. A região Sudeste se destaca por apresentar os maiores índices relativos a número de habitantes e povoamento. Galera, isso aqui está completamente correto, né? A região Sudeste do país é aquela que apresenta maior contingente de habitantes, né? Estima-se aí que quase 90 milhões de brasileiros estejam situados na região Sudeste, e também a região mais povoada, densidade demográfica, ou seja, se a gente distribuir essa população pelo território, tu tem muita gente naquele espaço. Densidade demográfica média aí pode passar até de 100 habitantes por quilômetro quadrado na região Sudeste. Então, isso aqui está corretíssimo, tá? Letra B. A região Centro-Oeste apresenta como grande destaque econômico as atividades ligadas ao primeiro setor, como a agropecuária, com destaque para a produção de soja. Galerinha, isso está muito correto, né? O Centro-Oeste brasileiro tem um grande destaque na produção de primeiro setor no país, né, que hoje é um dos setores que contribuem muito para o nosso PIB, tá certo? Com destaque nas atividades de primeiro setor, até as atividades industriais de segundo setor, elas vão estar ligadas ao primeiro setor. Como assim, Marcos? A indústria, principalmente na região do Centro-Oeste, ela vai produzir insumos agrícolas, vai produzir ração, para, né, dar a base para que o primeiro setor se desenvolva ainda mais. E, de fato, destaque para a agropecuária, com destaque para o nosso principal produto, galera, que é a soja a nível de comércio, tá certo? Com destaque, anota aí, para os estados, por exemplo, do Mato Grosso, tá certo? E Mato Grosso do Sul, né? Grandes produtores de soja e também, né, de carne bovina. Bacana? Então, tá certinho. Letra C. A região sul do nosso país apresenta atualmente os melhores índices relativos à qualidade de vida do Brasil na comparação por regiões. Galera, falamos isso. Está correto também, né? Quando vamos analisar características de índice de desenvolvimento humano, nós vamos perceber que a região, né, do sul do país ela vai apresentar melhores índices relativos à qualidade de vida, menor violência, maior organização, infraestrutura, serviços públicos de qualidade. Então, isso está correto. Letra D. A região sul apresenta destaque na produção energética do Brasil, tanto na geração de energia hidrelétrica quanto da de carvão mineral e xisto. Gente, isso está também correto, tá? Destaque na produção energética, principalmente da hidrelétrica de Itaipu, galera, tá? Que vai estar situada ali no Rio Paraná, tá certo? Na bacia do Paraná, galera, tá? Hidrelétrica binacional Brasil-Paraguai, maior parte aqui no Brasil. Além disso, nós vamos ter também a produção de carvão mineral e xisto, que são elementos muito importantes para as termoelétricas. Onde, Marcos? Principalmente no estado de Santa Catarina, galera, tá certo? Então, a região sul ela tem também um grande destaque na produção energética. Então, isso está certo. Então, o nosso erro,
né, por exclusão, é a letra E. Vamos ver onde é que está o erro. A região sudeste é aquela que apresenta menor diversidade econômica entre as regiões do Brasil. Errado. É a que apresenta maior diversidade, tanto do primeiro, do segundo e do terceiro setor. É o nosso coração econômico. Apresentando máxima concentração de atividade no segundo setor? Não, nos três setores. Então, galera, é isso aí. Valeu!